Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausando a Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. WhiteTech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de gerenciamento de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. ITCore, soluções inteligentes em cloud para a sua empresa. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. E eu quero aproveitar esse momento e convidar você para se conectar com o Pausa na Programação em todas as plataformas de streaming e seguir a gente em todas as redes sociais. O programa de hoje, em parceria com o MVP Conf, é uma edição especial do Pausa na Programação. O MVP Conf é um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil e tem impactado milhares de vidas. A nossa missão é compartilhar conhecimento e olhar para o lado social também. 100% da venda dos ingressos é revertida para instituições sem fins lucrativos. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de falar de um tema que está aí, bombando em todos os lugares, com eles que são os grandes especialistas e MVP da Microsoft. Ao meu lado eu tenho aqui Henrique Eduardo Souza, MVP de Developers e Inteligência Artificial. Obrigada, Henrique, que você veio aqui hoje. Eu que agradeço. Olha que a voz dele, gente. Você precisa ver essa voz no YouTube. Então, vamos falar disso também. Vamos. Thales Valiati, MVP de Developer. Obrigada, Thales. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui do lado de profissionais incríveis. Glaucio Daniel Santos, MVP de Developer IA. Obrigada que você está aqui com a gente hoje. Um prazer, obrigado pelo convite e uma honra estar aqui com os meus amigos e também falar de inteligência artificial. Eu queria começar perguntando para o Henrique, você que já esteve em edições anteriores do MVP Conf, o que mais te marcou, Henrique? Quando eu fui a primeira vez selecionado, eu não era MVP. Então, acho que era um dos poucos da trilha ali que não era MVP. E eu levei um projeto que eu tinha feito socialmente, na época da pandemia, que eu estava mais próximo de outras pessoas que tinham algum tipo de deficiência, né? Comecei a olhar mais para isso. E eu montei um projeto para pessoas que tinham surdez, que não sabiam se comunicar. Então, por exemplo, muita gente acha que a pessoa que é surda, ela sabe ler. E é um percentual pequeno de pessoas surdas que saibam ler, elas sabem Libras. Uhum. Então, às vezes ela não sabe escrever em português, ela sabe Libras. E aí eu fiz um tradutor de Libras, que era a pessoa com a mão, me ensinou as letras e eu comecei a montar as letras através de uma ferramenta de visão computacional. Então, em qualquer computador que você abrisse, você conseguiria fazer o alfabeto em Libras, né? E aí eu levei para uma escolinha perto de casa, as criancinhas todas aprendendo ali. Mas na época eu queria gravar vídeo, queria fazer um negócio legal, mas não podia, né? Época de pandemia, tudo isso. Uhum. E acabou que ficou. Outras pessoas eu deixei ele aberto lá no meu GitHub, um monte de gente pegou e não sei o que deu mais e a vida foi. E aí no outro ano que eu acabei recebendo lá o reconhecimento de MVP, mas o que me marcou na edição, eu já tinha participado de outras como ouvinte e assistindo, né? O que me marcou foi mais a ideia da comunidade, de você poder ajudar. E eu dou aula já tem indo para 15 anos. E eu descobri ao longo dessa jornada que o que me traz essa motivação de continuar fazendo isso não é o dinheiro. Isso é fato. Não é o dinheiro. A maior motivação eu descobri isso recente, que você recebe um hormônio quando você ajuda alguém. Vocês sabiam disso? Uhum. Que é a tal da ocitocina. Uhum. Então, eu quando olho um comentário de alguém que eu ajudei de alguma forma, direto ou indiretamente, traz aquela sensação de bem-estar e é por isso que foi o principal motivador para mim. Que eu vi o brilho no olhar da galera que estava fazendo aquilo de graça e sem receber nada, né? Exatamente. Uhum. Então, para mim, foi o que mais me trouxe de motivação, foi isso, né? Poder ajudar as pessoas em um número maior de pessoas do que uma sala de aula. É por isso que eu continuei aí, continuo fazendo isso. Bacana. Então, vamos começar. Eu vou começar perguntando para o Thales. Thales, o que é inteligência artificial que está todo mundo falando? Essa é uma pergunta até fácil de responder, mas ao mesmo tempo ela é bem complexa. Muita coisa envolvida. Acho que a inteligência artificial
ela foi evoluindo ao longo dos anos. Então, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Hoje a gente tem uma visão, e espero que essa visão continue mudando, né? Continue evoluindo. Hoje a inteligência artificial ela é um conjunto de produtos, de profissionais, posso até falar assim, pessoas que trabalham com aprendizado de máquina, tentando fazer com que computadores trabalhem de forma similar à mente humana. Seria isso. E para você? Então, é exatamente isso que o Thales falou. Eu acho que uma definição boa também, que eu costumo usar em aulas, em palestras e tudo, é que, basicamente, o ser humano ele tem algumas capacidades, né? A gente vê, a gente fala, a gente toca, enfim, esses sentidos do ser humano. Imagina que nós literalmente simulamos o que um ser humano pode fazer, né? Então, por exemplo, na visão computacional, né, a gente simula o que os nossos olhos fazem. Então, quando eu estou enxergando um cenário, eu não estou vendo apenas uma imagem, né, o que a gente chama de imagem 2D, né? Eu estou vendo profundidade, eu estou vendo vários elementos, eu identifico isso. Eu sei que tem uma pessoa, tem uma mesa, tem microfones, se está próximo ou não. Então, é basicamente você passar para um computador essa capacidade. Então, como é uma simulação, é artificial, né? Então, é a inteligência porque tem um algoritmo de raciocínio, nem o Thales falou de aprendizagem de máquina, ela vai aprendendo conforme você vai treinando, e basicamente a IA ela está presente na nossa vida, né? Então, quando você assiste um filme no Netflix, e aí logo em seguida ele já sugere outros que você talvez goste, então como é que ele chegou a essa conclusão, né? Não é apenas a categoria do filme que você colocou, né? Então, existem vários algoritmos ali que talvez pode ser o mesmo assunto, pode ser vídeos que são premiados, que você sempre assiste vídeos premiados, ele começa a entender e aprender com isso. Então, acho que a IA, ela é exatamente isso. Ela tem mudado a forma como a gente vive e usa tecnologia nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, deu esse boom aí da IA generativa, que é um pouquinho diferente também. Henrique. Pensando assim, num resumo básico, eu penso que a inteligência artificial nada mais é do que a tentativa de você imitar a capacidade humana através de algo computacional. Basicamente isso. Então, tem um pouco do que o Glaucio falou, tem um pouco do que o Thales comentou. É muito disso. Eu já convivo com inteligência artificial basicamente há 20 anos. Então, para quem acha que o negócio começou em 2021, 22, ali 23, com o GPT, tem uma jornada muito longa. E eu diria que são mais de 70 anos de pesquisa. Que agora, acho que já está tudo muito mais claro para todo mundo usar e muito mais fácil, né? A época que eu comecei a olhar isso, eu estava terminando a faculdade e a gente montou, inclusive, meu primeiro TCC foi em cima de inteligência artificial e reconhecimento de caracteres. Que hoje é o OCR que você encontra em qualquer biblioteca do próprio iPhone, tem isso. E na época não existia, né? Então todo o trabalho por trás para ter um resultado mínimo era assombroso. Então, vou fazer isso não, dá muito trabalho e pouco resultado. Mas conforme foi passando, eu fui olhando isso com um viés mais distante, né? E continuei acompanhando. E vi que a recomendação que você tem hoje no próprio TikTok, que eu considero o melhor algoritmo de recomendação do mundo hoje, é o TikTok. Se você assistir 5 videozinhos, você vai ver que vai direcionar totalmente o seu caminho para aquilo. Já o próprio Spotify, o Netflix tem também algoritmos de recomendação. Quando você compra alguma coisa no AliExpress, vocês já compraram no AliExpress, você fica recebendo toneladas de e-mail e com desejo de comprar tudo aquilo. Aqueles algoritmos de recomendação são incríveis, porque desperta a sua vontade. Então, a máquina entendeu uma capacidade humana que é consumir. E ela está te oferecendo cada vez mais consumo para que você possa ali comprar naquela loja. Então, é um compilado de muita coisa e hoje a gente está inserido no universo, ali numa realidade que tem muita inteligência artificial. Então, por exemplo, eu não diria que chega a ser inteligência artificial, mas tem alguns prédios de São Paulo que você entra no elevador, aperta o andar, ele vê qual elevador está mais próximo para te atender mais rápido. Isso é um algoritmo que pode ser tratado como inteligência artificial. Tem outros elevadores de prédios que já entendem quem é você e já chamam o elevador para você entrar. Então, por exemplo,
Você entrou na câmera da empresa, ele já tem um elevador ali, ó. Você, elevador 5, porque ele já te conhece, sabe que você vai sempre naquele andar. Então isso já existe, já está no dia a dia. Se você já andou no banco de trás de algum carro, Já. claro. E se não tivesse um motorista? Hoje já tem essa possibilidade. Então, hoje eu não tive essa oportunidade ainda, mas ano que vem eu quero ter essa experiência de entrar em um Uber que o Uber não tenha motorista. Tudo isso é graças à inteligência artificial. Então, tem muita coisa envolvida que a gente consegue, por exemplo, todo mundo sabe que é uma indústria. Na indústria, eu consigo diminuir o tempo de parada entre as máquinas. Isso barateia o produto final para o consumidor, baseado em inteligência artificial. Então, eu consigo baratear o preço de um produto, de uma jornada. Então, tudo hoje eu consigo trabalhar eficiência baseada em inteligência artificial. Então, tem assim, infinidade de coisas que a gente pode conversar aqui ao longo de hoje sobre o tema, né? E por que deu esse boom todo em Glaucio? Então, na verdade, é como o Henrique falou, né? Na verdade, se a gente pensar assim, desde quando começou, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, máquina de Turing, né? E com o avanço da pesquisa no decorrer do tempo, a IA ela já está presente em muitas coisas que a gente utiliza. Só que o Satya Nadella, o presidente da Microsoft, ele usou uma frase que eu gostei muito, explicando isso. Ele disse assim que até o lançamento lá do ChatGPT, a gente tinha a IA embarcada em algum produto. Então, eu tinha a inteligência artificial, um algoritmo que está dentro de alguma tecnologia ou de algo que você usa. Então, o usuário final não sabe qual foi o critério que foi treinado aquele modelo, ele não sabe por que ele toma essa decisão. Mas o que ele sabe? Ele sabe que aquilo ali melhora a produtividade dele. Agora, quando vem o ChatGPT, e não só ele, né, mas outras ferramentas na mesma época, você tira a IA de um produto embarcado, por exemplo, um Amazon, por exemplo. Você entra lá para fazer uma compra e ele te sugere alguns produtos que provavelmente você goste. Então, eu tiro aquela IA que está embarcada no e-commerce e eu entrego para o usuário final. Então, o usuário final, agora, ele está criando junto com a IA. Então, ela sai do que a gente chama de piloto automático, ou autopilot, e vira a cocriação, o copilot. Por isso que é o nome que foi dado a essa ferramenta. Porque agora o usuário também pode consumir usando a IA, conversar com a IA. Literalmente, como diriam os Jetsons, né, os desenhos antigos, nós estamos conversando com os computadores. Você conhece esse desenho aí, Thales? Conheço. Eu sou um pouquinho novo ainda, mas eu já vi alguma coisa. Eu assisti na TV quadrada, os Jetsons. TV de 14, da Sharp. Da Sharp. Você ligava, ela fazia um barulhinho. Eu acho que também, para completar a sua resposta, para a gente ter hoje a IA, a gente precisa de basicamente duas coisas: dados e poder de processamento. E a gente vive não só a era da IA, a gente vive a era dos dados e a era de cada vez mais energia mundialmente gasta em poder de computação. Então, agora, a Microsoft lançou semana passada que ia reativar uma usina nuclear para poder servir como fonte de energia para treinar IA. Isso. Então, assim, não é por acaso que tá tendo esse boom. Tá tendo um motivo. E eu acho que o outro motivo também é essa questão do Copilot. Não da ferramenta Copilot, mas das pessoas cada vez mais entenderem que a IA não vai substituir elas. A IA vai ajudar elas. Então, as pessoas estão tendo ganhos de produtividade, assim, astronômicos. De diferentes áreas, acho que é legal comentar. E assim, a mudança na indústria, ela sempre aconteceu, né? Ela sempre aconteceu. Por exemplo, leite B, né? Leite saquinho, né? Nossa. Leite B e leite C. A gente comprava na padaria e não existe mais, mas aí surgiu longa-vida. Então, essas mudanças, elas acontecem. Antigamente, os caminhões entravam nas cidades e causava aquele caos. Aí agora tem os caminhões pequenos, né? Então, antigamente a gente usava fita de videocassete para assistir filme. E hoje a gente tem o streaming, né? Então, essas mudanças, elas vão fazendo parte da vida e, às vezes, as pessoas, no começo, elas têm um medo. O que isso vai acontecer? Vai tirar o meu emprego? Será que isso aqui vai deixar de existir tal coisa? Pode ser que sim, mas vai gerar muita coisa que ainda não existe. Né? E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente acaba aprendendo novas habilidades. Na minha época, quando eu comecei, era adolescente, a gente tinha um curso de datilografia, né? Eu colocava no currículo, curso de datilografia, de informática básica, né? Hoje em dia, tem gente que não viveu essa época.
Então, eu entendo que a IA e a era que nós estamos agora é essa era de transição. Então, daqui a um tempo, nós não vamos mais se preocupar sobre a IA. Ela literalmente vai fazer parte da nossa vida em vários aspectos. Já está fazendo, na verdade, né? A gente tem os pequenos assistentes inteligentes, como a Alexa, como Google Assistente, Siri, e você tem pessoas que não são da área de tecnologia e consomem essas ferramentas de forma natural. Ela faz uma pergunta para a Alexa, deu errado, ela tenta de outra forma. Ela não fica perguntando por que será que ela não entendeu o que eu falei. Ela simplesmente tenta de outra forma até As conseguir. próximas gerações, você vai poder perguntar e questionar o porquê. Por que você não entendeu? Exatamente. É. Fica mais natural, né? Sim. Mas conta na sua visão, Henrique, por que deu esse boom à inteligência artificial? Porque agora ela está disponível para todo mundo. Antes ficava muito restrito na mão de um cientista, de um analista, de um perfil extremamente raro de você encontrar no mercado. Então, hoje está disponível na mão de qualquer um. Então, por exemplo, meu filho faz prova usando o ChatGPT. Eu falo para ele, cara, você não vai aprender. Mas faz sentido aprender aquilo? Então, tem coisas que, para uso diário, eu acho que faz total sentido influenciar o uso da inteligência artificial. E como ela ajuda em qualquer uma das áreas hoje, quando a gente fala de IA generativa, ela ficou popular por isso, pela capacidade de criar coisas novas baseadas em coisas existentes e coisas extremamente palpáveis. E existem tipos de inteligência artificial? Sim. Inúmeros. Não, porque vocês comentaram assim, inteligência artificial, agora vocês falaram inteligência artificial generativa. Sim. Existem, se você puder explicar um Sim, pouquinho. então você tem ali, passando uma vertente onde você tenha muitos dados e precise de resultados matemáticos, você entra na linha do machine learning. Então, quando você tem uma quantidade de dados e problemas muito maiores, você entra na linha de um aprendizado profundo, que é o deep learning. Então, visão computacional, toda uma parte de NLP, de conversação, de entendimento de conversação, você vai para uma linha de deep learning. E aí você tem uma outra vertente ali, que é ainda um pouco mais densa, que é onde começou as cadeias de IAs geracionais, né? Que é a primeira versão de IA generativa, não é generativa, mas o nome, mas enfim, é dentro da ideia de geracional, onde você tinha um gerador e um discriminador. Então, para o discriminador falar que aquele dado, por exemplo, eu quero colocar o Glaucio com o shape do Ramondino. Aí sim. Então, por exemplo, eu quero colocar ele no corpo de outra pessoa. O meu discriminador vai olhar a foto inicial e a final e as duas juntas e falar, opa, para mim tá idêntico. Então, tonalidade de cor, todos os defeitos que você faz com uma montagem mal feita, você conseguiria passar pelo discriminador até ficar perfeito. Então, seu modelo já está bem treinado para te entregar algo muito bom. Então, isso foi a primeira ideia, você gerar os deepfakes. A sua voz está parecida? Deepfake. Então, aí veio a ideia da IA generativa, que é onde eu tenho algo muito bom que não é igual ao original. Então, por exemplo, eu vou pegar um poema do... Quem é alguém? Um poeta? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Escreveu um poema do Fernando Pessoa com uma ideia de linguagem do Fred Mercury. Então, escreva um poema do Fernando Pessoa com a tonalidade e forma de falar do Fred Mercury. Mixei duas pessoas e gerei algo novo. Um Fernando Mercury, sei lá, algo assim, que não existe. Então, vai da sua capacidade de criar coisas novas e ele te entrega coisas muito boas. Então, no 3.5 já teve aquele boom de pessoas, tanto que cresceu foi 100 mil usuários, 100 milhões, né? 100 milhões. Em 2 semanas. O ChatGPT ele teve 100 milhões de usuários, 1 milhão em 5 dias, né? Isso. Em 5 dias ele atingiu 1 milhão de usuários, em 60 dias 100 milhões. E Então, atualmente mais de 190 milhões de usuários ativos. Então você tem ali um poder de geração de coisas que eu diria que, dependendo de quem imputa, sai coisa ruim. E a quantidade de coisa ruim que está acrescente. Então tem esse peso na balança que é importante. Então, o que a gente está consumindo na internet hoje, a maior parte das coisas são coisas geradas. Se você pegar de 2022 para agora e olhar a quantidade de novos livros publicados, é assombroso. A quantidade de novos livros escritos e pessoas que escreveram 6 livros em um ano. É impossível isso. Porque ele usou
uma ferramenta para gerar coisas para ele que talvez ele não conheça tão a fundo. Exato. Então, é complexo. É um assunto que é correto? Sei lá. Não Questão posso... ética, né? eu não posso afirmar isso, nem desafirmar. Exatamente. Tem muita coisa que está sendo criada hoje. Essa é uma coisa muito curiosa. Eu costumo dizer que toda vez que eu ministro um treinamento de IA, ele é diferente de tanta coisa que já mudou. Sim. Né? Não é verdade? Porque assim, você tem a IA responsável, por exemplo, o Responsible AI, que é a parte de princípios que se deve adotar quando usa IA. Só que conforme a gente vai usando, e a grande massa de pessoas, principalmente na área corporativa, você começa a utilizar mais, surgem problemas que antes eram impensados. Por exemplo, eu vou treinar um modelo específico para minha empresa, uma IA, um chatbot, para atender um departamento que está fazendo muita pergunta para o jurídico, por exemplo. Então, eu vou criar um chatbot para ajudar esse pessoal do jurídico a diminuir esse fluxo. E aí, de repente, eu começo a perguntar, mas como é que eu treino esses dados? Eu vou subir informações sensíveis? Não posso. Então, como é que eu faço essa anonimização desses dados? São problemas que, quando surge a IA, muitos desses problemas a gente nem imaginava que ia ter. A Shadow AI, por exemplo, eu treino meus funcionários para usarem determinada ferramenta por questão de segurança de dados, como eles podem usar, o que eles podem colocar, tem uma política. Mas será que ele pode pegar o celular dele e usar o ChatGPT sem autorização? E colocar dados da corporação ali? Então, são problemas éticos e de responsabilidade que estão surgindo e a gente está tentando entender e tentando definir. E não existe ainda uma verdade, uma verdade absoluta de, tem que ser assim. Tá todo mundo parametrizando, estudando, entendendo e criando essa... É um momento de transição mesmo, né? É um momento, eu vejo assim como um momento em que nós estamos adotando a IA em tudo, praticamente. Eu entendo isso que você falou e às vezes eu fico me perguntando, para quê? Tem coisa que eu olho e falo assim, a pessoa gastou o tempo dela para criar algo que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o pior não é isso, o pior é que as pessoas consomem isso. Tem muito gerador de conteúdo hoje que pega um conteúdo tipo em um idioma e joga para outro, joga para outro, joga para outro. É assim, uma proliferação de assunto que não leva ninguém a lugar nenhum. E hoje as pessoas já estão percebendo, né? Quando você lê um conteúdo, você já consegue perceber que foi gerado por um IA. Um e-mail que você recebe, você já consegue perceber. Se o cara não deu um tapinha ali no prompt, né? Não, um tapinha pessoal. Pessoal, Você pega o conteúdo e ajusta ele para ser mais autoral, você vê na hora que foi gerado, né? Sei lá. Exatamente. Um exemplo simples é erro de português. É um exemplo muito simples. Todo ser humano, ele erra. A menos que ele fez uma revisão e outra pessoa revisou, e vai errar uma vírgula, vai errar uma palavra, alguma coisa vai estar diferente. E na IA ela não vai errar. Ela vai gerar o texto para você sem erro de português, por exemplo. E aí você lê um e-mail ou uma mensagem que a pessoa fala, espera aí, esse fulano tá falando de um jeito que ele nunca falou, né? Então, e é complicado, porque a IA ela é uma ferramenta que deve ser usada, mas ela deve ser usada, ela não te substitui. E muitas vezes as pessoas às vezes confundem isso. Eu vou começar a ganhar dinheiro agora, eu vou gerar copy pela IA e vou vender dizendo que fui eu que fiz. Então isso é totalmente assim antiético, né? Porque se você vai usar uma IA e está cobrando isso, por exemplo, eticamente falando, você é obrigado a revelar isso para o seu cliente ou para o seu empregador, né? Olha, estou usando isso aqui com a ajuda da IA. Tudo bem? Tudo bem. Mas a gente vai tornar isso público? Nós vamos. Vai colocar isso no site? Vamos. Então, lembre-se que um robô de IA vai entrar no nosso site, vai pegar um conteúdo gerado por uma IA, que eu não sei se é verdade, e vai alimentar a base da IA. Então, eu tenho um problema no longo prazo de informações sendo geradas artificialmente que não necessariamente são verdades. É bacana comentar que para IA ela é verdade, porque ela não entende o mundo real. É isso aí. Para ela vai, a gente não vai, não sei se a gente pode falar muito técnico, mas para ela vai gerar palavras. Exato. A gente pode falar técnico. Gramaticalmente o que ela gera tá correto. Então, por exemplo, o caso clássico quem foi o campeão brasileiro de futebol do ano passado? Real Madrid. Não, gramaticalmente tá certo. Palmeiras. Mas quando a gente fala no sentido, tá errado. Não foi isso. Quando se traz para o mundo real, isso tá errado. Exato. Por isso que você precisa ter alguém que seja responsável pelo conteúdo. Exato. Então, dá um exemplo do que a gente tem feito hoje na companhia que eu trabalho. É o seguinte, você é da área X.
você precisa alimentar isso com informações que você tem a ciência que estão corretas. Então, se você mandou um conteúdo para esse cara de algum outro sistema ou alguma coisa que faça sentido naquela área, ele vai olhar e falar, eu não conheço, me explica. Onde que isso conecta com o quê? E aí ele gera as conexões para quando você imputar isso no modelo, ele conseguir gerar ali as conexões neurais entre todas as partes para quando você perguntar uma coisa e você ir entrando no assunto, ele não chegar a um ponto que ele comece a te responder coisas que não tem o menor sentido. Então, você precisa passar por uma acurácia, uma revisão, né? Eu chamo de acurácia humana. Isso aí. Hoje eu ouvi uma expressão de uma pessoa que falou assim, os devaneios. Achei interessante. Alucinação. Aí chama de alucinação. Exato. Devaneios. Aí ela alucina, né? Tem uma entrevista muito legal A Emily Chang é uma jornalista que entrevista grandes personalidades, grandes CEOs da área de tecnologia, da Bloomberg. E ela entrevistou a Mira Murati, que agora recentemente saiu da OpenAI, que era diretora de produtos. Foi uma das responsáveis pelo lançamento do ChatGPT. Nessa entrevista, ela pergunta para Mira Murati o seguinte: às vezes eu faço uma pergunta para o ChatGPT e ele alucina, ele inventa a resposta. Por quê? Por que ele simplesmente não diz que não sabe, né? A resposta dela foi maravilhosa. Ela falou assim, porque a gente tentou fazer ele simular o comportamento humano. Perfeito. Então, o ser humano, quando não sabe alguma coisa, né? Ele não diz assim, olha, eu não sei, né? Normalmente ele diz, eu acho. Isso não. De uma forma geral, né? Assim, mas assim, o que ela quis dizer? Ela disse assim, às vezes a gente diz eu acho, né? E o eu acho, você... Ah, não, mas você errou. Ah, então, eu não tinha certeza, eu só disse que achava isso. Então... Mas seria legal você falar, não tenho muita certeza disso. Então, exatamente. Tenho 95% de certeza que isso é... E aí entra no que o Thales falou, ele aceita o que você fala. Então, basicamente assim, o assistente inteligente, ChatGPT, Copilot, todos esses aí, a gente chama tecnicamente de Smart Assistant, né? Assistentes inteligentes. Os assistentes inteligentes, eles são robôs, literalmente. Eles são códigos, algoritmos. Algoritmos, Né? seria essa palavra. São algoritmos. Então, esses algoritmos quer dizer o quê? Que basicamente eles são treinados. Então, ele não sabe, por exemplo, se você está criando alguma coisa ou se você está validando uma informação verídica. Então, ele não sabe. Você tem que instruí-lo, você tem que dizer para ele, falar, olha, a partir de agora você só me traga informações verídicas que tenham referências, porque eu estou produzindo um estudo, estou trabalhando em alguma coisa assim. Se você não instruí-lo, ele não sabe se ele pode criar alguma coisa. E a gente fala que ele alucina porque ele trouxe uma informação que não é verdade. Mas ele não sabia. Ele achou que estava te ajudando. Né? E às vezes a forma como você fala com a IA, a gente fala, são chamados prompts, né? Sim. Os comandos que nós enviamos para os modelos. Então, tem a famosa frase, né? Um ótimo prompt gera uma ótima resposta e um prompt ruim, uma resposta equivalente. Então, basicamente, uma das dicas que eu sempre passo nos trâmites de engenharia de prompt você vai escrever um prompt básico, sem nenhuma técnica, leia ele em voz alta. Porque às vezes a gente pensa e não escreve tudo o que a gente pensa. A gente pensa, eu preciso fazer uma música sobre tal coisa, assim, assim, assado. Eu queria falar uma rima aqui com pôr do sol. Aí você só escreve uma rima com pôr do sol. Mas você não colocou esse contexto que você pensou. Tá na sua mente. Então você tem que ler o prompt em voz alta para ter ideia de que você está escrevendo um bom prompt que o modelo vai entender, né? Ou então, coisas que eu vi muito ao longo desses 2 anos. O que é tal coisa? Uma resposta gigante, genérica ao extremo, e pessoal, mas tá muito genérico. Óbvio. Olha a tua pergunta. Exatamente. O que você quer de resposta? Baseado em quê? Exato. Com a visão de quem? Exato. Para qual propósito? Então, dá todos os caminhos que você precisa. Uhum. Então, essa é a grande diferença quando a gente desce no caminho da Gen AI. Você tem essa possibilidade de errar. Quando você errar, sim, não está errado para ele. O modelo está se sentindo confortável em te devolver algo. Mas quando você iria na linha de machine learning, você não tinha como fazer isso, né? Você já tinha um algoritmo específico em calcular quantas canecas você vai vender na próxima segunda-feira. Baseado em quê? Baseado no histórico de últimas 1000 segunda-feiras que eu carreguei lá, que era um verão, que estavam 35 graus, que não estava chovendo. Quantas canecas eu vou vender? Ele vai te falar 32. Pode ser que erre para cima ou para baixo ou que venda 32. E assim você vai retroalimentando cada semana para ele retreinar de novo e recalibrar. No caso da Gen AI,
A gente não faz isso, a gente não tem essa possibilidade. O que a gente pode fazer é fazer um fine tuning. O que é um fine tuning? Eu tenho uma xícara aqui, ó. O que eu posso colocar nessa xícara? Informações que o modelo já tem duplo sentido para ele, eu tenho sentidos diferentes. Eu falo, olha, agora você vai olhar nessa xícara e olhar que aqui tem bolinhas vermelhas e azuis e você vai saber. Quando eu te perguntar que a bolinha do Palmeiras é verde, você vai saber que a bolinha do Palmeiras é verde porque tem aqui dentro. Então você consegue fazer... Ou a sua pulseira, né? A minha pulseirinha. Fazer um fine tuning desse cara aqui dentro. É verdade. É a pulseirinha. Pulseira. Verde e branco. Nem é do Palmeiras essa aqui. Veio de Recife. Obrigado, Cleiton. Então, você coloca aqui dentro o que você quer fechar nesse modelo. O que você quer trazer de pontos específicos para esse cara. E você consegue liberar para todo mundo consumir do mesmo lugar. Então, isso é uma forma. Você está fazendo um fine tuning. Outra forma que você tem é você ter uma base com verdades explícitas ali dentro. E aí todo mundo consome dessa base e aí a verdade está aqui dentro. E aí você pode pautar o seu modelo para falar, opa, não está ali, eu não sei. Então dá para você fazer dessa linha também. Você estava falando sobre os tipos, né, de inteligência artificial e Sim. tal. E para quem está começando, Henrique, como é que a gente faz para dar uma sugestão de um bom caminho? Depende. Eita! Eita! É muitas áreas, são depende. muitas áreas. É uma pergunta que eu sempre faço para os alunos de ensino médio que eu estou dando alguma palestra, algum treinamento lá. O que você tem mais familiaridade? Qual matéria que você gosta mais? Você gosta de matemática? Adoro matemática. Machine Learning é uma boa área. Deep Learning, eu diria que é um passo a mais que você vai encontrar desafios matemáticos que você nunca viu na vida. Ah, não, eu gosto de português, de história, de conhecimento geral, tá. Então, o GenAI é uma área para você estudar, entender que, assim, você vai ter que conhecer de programação, inviavelmente, ou se você quer só trabalhar na parte acima ali de prompt, de refinamento de prompt, vai ter essa, já tem um pouco, não diria uma profissão específica, mas você pode ter uma profissão, por exemplo, você é um advogado especializado em prompt. Então, você vai escrever ótimos prompts para entregar conteúdo jurídico. Isso tem um valor muito bom hoje em dia, eu diria. E dentro de cada área de atuação, você pode levar uma especificidade ou especialidade, não sei, dentro dessa área de engenharia de prompt também. Então, é muito vasto o conteúdo. Para quem é mais de exatas, você tem linhas ali. Tanto o cara que trabalha nos modelos, quanto o cara que trabalha com machine learning, deep learning. Não é um cara de exatas, eu não gosto de exatas. Eu gosto de exatas. Eu parei entre o machine learning e o deep learning ali, quando chegou num ponto que para mim já era, tipo, desumano. Não é para meu nível intelectual. Não consigo. Tipo, eu vou usar o que tem pronto. E aí foi ali onde eu parei os estudos de mais profundos, né? Porque a gente que é mais técnico, a gente quer entender o porquê das coisas, né? E vai tentando entender o porquê, aí chega... Não tem um porquê. É um algoritmo matemático desse tamanho que eu falei, não entendo. Então, desisti. Aí fui para a linha do GenAI quando chegou ali e acabei me especializando mais nesse cara. Mas ver qual a aptidão que você tem. Tem várias áreas dentro da inteligência artificial hoje em dia, e não só áreas de inteligência artificial, áreas técnicas, mas sim tem também a área onde você conhece ferramentas para habilitar cada tipo de negócio. Então isso faz sentido também. Thales, eu queria perguntar para você do que você tem visto, né, da gente trazer aqui alguns cases, até para materializar um pouco daquilo que a gente está falando aqui, desses casos de uso que são complexos, que você queira compartilhar aqui com a gente. Eu acho que a gente pode falar sobre os nossos casos, mas antes eu queria fazer um comentário. A gente falou muito sobre a questão de alucinação e como que a gente faz para evitar a alucinação. Aí eu já vou puxar nesse gancho. Tá bom. Existem muitas aplicações, a aplicação que eu vou dar o exemplo aqui que a gente tem em produção hoje, ela não pode alucinar. Mas existem casos onde um certo grau de alucinação é interessante. Permitido. É interessante. Então, por exemplo, se minha empresa produz, sei lá, assistência jurídica, eu não quero que a minha IA, meu modelo, ele alucine. Que faz muito sentido. Eu não quero que a minha IA gere leis que não existem. Agora, se a minha empresa, meu produto, ele ajuda músicos, por exemplo, talvez um certo grau de alucinação seria interessante, para dar um certo tom de criatividade. O caso que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a gente tem um produto em produção hoje
que existe uma documentação muito, muito formal, muito completa. Só tem um problema. Qual que é o problema? Nossos usuários não acessam a documentação. Não só lá, né? Aí o que a gente fez? A gente criou um assistente integrado na nossa plataforma, onde o usuário não precisa sair da plataforma. E lá, esse assistente, ele não alucina. A gente fez algumas estratégias de prompt, como a gente comentou, e ele tem acesso à documentação por completo. Então, o usuário, em vez de estar na documentação e perguntar lá como que eu crio o usuário, em vez de ter que procurar, ele simplesmente vai no assistente, como que eu crio o usuário. E ele vai trazer exatamente o que está no texto. É claro que ele dá uma certa... Como a parte do código pode estar espalhada dentro da documentação, ele sumariza tudo, deixa bonitinho e responde. E a gente forçou para que a resposta do prompt não alucine, ele não invente coisas que não existem. Ou seja, se você chegar lá e perguntar qual a capital do Brasil, ele vai responder, opa, isso não está na documentação, eu não posso responder. Minha funcionalidade é simplesmente te ajudar com a documentação. Nossa, resultados são incríveis. Senão o cara fica pedindo para fazer o trabalho do filho da escola. Né? Exato. Aí tem até a questão de gastos, a gente pode falar sobre tokens depois, mas essa foi uma das estratégias para a gente cortar o custo de gastos da empresa e só deixar os usuários perguntarem sobre a parte que ela foi treinada para isso. Que bacana. Conta pra gente. Eu tô doida pra te chamar de Daniel. Não, pode chamar, não tem problema. Glaucio é bem diferente. Glaucio Daniel. Glaucio Daniel, tudo faz. Alguns cases, né? Eu tenho uma empresa de educação, a HCode, e lá a gente criou um aplicativo para carreiras, né? Esse aplicativo a gente vai disponibilizar também para o grande público, mas foi bem interessante porque nós colocamos todas as tecnologias conhecidas que nós temos hoje. Então, primeiro eu precisei alimentar isso por meio de banco de dados que a gente já sabia algumas tecnologias, mas outras que a gente nem fazia ideia do que era, né? E eu não posso simplesmente copiar uma informação. Então, por exemplo, eu tenho lá uma tecnologia Rust, por exemplo, linguagem de programação. Que frameworks eu tenho associados a ele? Então, eu tenho um determinado framework lá associado a Rust. Como é que ele funciona? Então, eu posso usar a IA para gerar um texto para ele, para dar uma ideia para o meu revisor, falar, entendi qual que é a ideia que vou escrever esse roteiro. E, além disso, o usuário ele pode criar um roadmap, ele quer se tornar um programador. Aí o aplicativo pergunta para ele, mas o que você gosta mais? Você gosta de web? Você gosta de fazer games? Você gosta de fazer aplicações desktop? E aí, conforme ele vai respondendo as perguntas, a gente cria um roadmap com a carreira que ele precisa trilhar. E ele marca quais são as tecnologias que ele já sabe e quais que ele está estudando. E a gente consegue criar ali um mapa para ele, dizendo assim, olha, essa tecnologia falta você aprender, essa da outra você já sabe, e vai eliminando ali. E também dá para depois você compartilhar isso com o mercado. Então, eu posso linkar com o LinkedIn e dizer assim, olha, esse aqui é o meu roadmap. Então, recrutadores podem ver esse caminho que ele está fazendo. Esse é o aplicativo HCode Carreiras. A gente está disponibilizando em breve para o mercado. Já está em teste beta. A gente também está desenvolvendo um chatbot para psicólogo. É bem legal para dar suporte emocional pelo WhatsApp. Então, é um dos primeiros cases que a gente está fazendo usando o Copilot Studio. É uma integração com o WhatsApp. Está bem legal. Onde o paciente, o que ele faz? Ele não faz terapia, ele faz só um suporte. Então, basicamente, tem uma base de conhecimento envolvendo vários livros desse psicólogo, várias matérias que a gente alimentou, treinou o modelo, e aí a pessoa pode interagir por meio do WhatsApp e conversar 24/7 com aquele assistente inteligente, né? E é claro que a cada 15 dias a gente faz um resumo do que ele conversou e gera um material específico customizado para ele, né? Então, são duas aplicações. E uma aplicação recente que eu vi numa grande mineradora aqui do Brasil, que tem mais de 60 mil funcionários. Então, eles têm umas especificidades gigantescas assim, que a gente não consegue nem fazer ideia. Por exemplo, questão de trabalho de risco, né, nas minas de extração de minério de ferro e tudo mais. Você tem o controle humano, né? A parte de RH, né? De análise de dados do RH. Então, você consegue utilizar a IA para te dar muitos insights que, manualmente, para você conseguir essas informações, seria inviável. Então, aí você começa a criar alguns agentes de inteligência artificial, você consegue criar bases e trazer insights desses dados de uma forma muito mais rápida, e até aumentando a quantidade de trabalho que a gente tem em pouco tempo, com menos pessoas. Então, são alguns cases que a gente tem visto no mercado e alguns que a gente tem trabalhado. Eu conheço um software que faz isso. Que legal, top. A empresa que eu tinha fazia exatamente isso. É mesmo? Top.
Então, você levantava, por exemplo, você é motorista. Aham. Sua carteira de... Quando você vai entrar na empresa, você tem uma carteira de motorista que está associado ao seu cargo, associado ao seu ASO e os produtos que você precisa para usar o dia a dia do seu trabalho. Então, quando você entrava em qualquer área de risco, tinha uma câmera. Essa câmera batia nas nossas APIs que entregavam para você quais eram os EPIs que você precisava entrar naquela área. Se você não tivesse com seu ASO a vencer ou vencido, ela não te abria a camada ou a porta, né? Legal. Então, a empresa comprou, gente. Se quiser, depois eu te passo o caminho top. deles lá, fala com eles. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Nossa, sensacional. E aí entra um aspecto da IA que a gente chama também de visão computacional, que ajuda muito também nessa questão operacional, né? Esses dias, dando um treinamento para uma usina, eles contaram alguns desses desafios que o Henrique falou. Por exemplo, às vezes você tem uma galeria em que não tem sinal naquela galeria. Literalmente está debaixo do rio. E aí eu preciso mapear quais são as pessoas que estão lá. Como é que eu faço isso, né? Então, às vezes, a gente já tinha forma de fazer, mas era onerosa. O custo de implementação, de manutenção muito grande. E hoje, com os dispositivos que nós temos e com a IA, e todos esses campos da IA, a gente consegue implementar em menos tempo, com melhor resultado, né? É bem interessante. Isso você já faz hoje? Já. Hoje já. Hoje a gente já desenvolve, tanto na parte de IA generativa, quanto outras áreas da IA também. Bacana. Henrique, Ixi. compartilha com a gente alguns casos de uso. Tem muito. Mas complexo, hein? Não queremos tá bom. nada Então, vamos fácil lá. aqui. É coisas que eu já vi e já trabalhei e já mexi um pouco. Assistente de venda. Então, por exemplo, eu vendi crédito, nesse caso, tá? Eu fiz um empréstimo para você. Fiz um empréstimo para você em, 12 vezes de R$1.000. Você pegou R$800. Beleza? Calcula comigo. Uhum. Você pagou 10 vezes de 100. Você pegou 800, eu ganhei R$200 ali, mais de 30%. Uhum. Olha, Thales pagou direitinho. Vou fazer o seguinte, vou oferecer mais 1.000 para ele, no mesmo juros, quitando essas 2 últimas parcelas que faltam e faço toda essa negociação por WhatsApp. Eu chego no escritório 2 horas para trabalhar. Eu trabalho das 2 às 8, vendendo crédito. Essa negociação foi feita pelo Henrique, assistente, de manhã, marcando um horário para eu ligar para ele para confirmar o crédito, porque precisa ser feito isso e ter uma ligação com um protocolo. Então, na hora que eu chego para trabalhar, eu já tenho minha agenda completa dos créditos negociados por mim. Então, eu fecho minha carteira um dia anterior, que eu quero negociar de manhã, e à tarde eu buco a agenda com todo mundo e saio ligando. Tudo bem? A gente fechou essa negociação aqui no preço tal, hoje mais cedo. Vamos confirmar? Você quer mesmo crédito? Se você quiser, confirma, está na sua conta em 10 minutos. Então, a pessoa confirma, tem uma ligação, confirmei, já passo para a fila de pagamento. Esse é um case. Isso já foi feito e agora está entrando em produtização para um público maior. Cases outros que eu estava contando para eles um pouco mais cedo. Tem algumas... A gente, na empresa que eu trabalho hoje, é a maior infraestrutura de inteligência artificial generativa do Brasil. Eu diria da América Latina inteira. E a gente tem um atendimento, que eu não posso falar quem são os atendentes, 30% das ligações que são recebidas, mais de 19 milhões de ligações no mês, são atendidas por inteligência artificial. E você não sabe. Mas ela te atende como se fosse um humano e eu diria que o tempo médio de atendimento caiu em 15%. Eu, se fosse você, entrava no LinkedIn dele agora e olhava onde é. E ela resolveu o problema. E tem um paper público na Microsoft, chama iAjuda, o nome desse projeto. Se quiser procurar, procura lá. E ele diminuiu o tempo médio de atendimento e tá crescendo cada vez mais, né? Então, áreas que podem ser impactadas. Atendimento é uma área que talvez a gente traga algo muito mais personalizado, porque quando a gente fala de IA generativa, a gente fala de hiperpersonalização e hiperprodutividade. A gente está levando nessa linha, tá? É essa linha que a gente vende até na empresa onde eu trabalho, hiperpersonalização e hiperprodutividade. E eu também dou aula na faculdade fora do meu horário de trabalho. E uma faculdade de São Paulo, que também se você olhar no meu LinkedIn você vai saber. Então eu me comprometendo, porque esse é um case que a gente criou um avatar. Mas não fala nada que... Então, a gente criou um avatar. Não dá dando problema não, isso daí é tranquilo. Criou um avatar meu, eu gravei algumas aulas no estúdio
e tem um avatar do Henrique no mesmo estúdio. Que eu não consigo diferenciar eu do avatar. Eu assistindo a aula, não sei se foi eu que gravei. Fez o voice clone lá da... Tá tudo clonado, voz, cara, Legal, tudo. legal. Então, o fundo, aí eu montei o script e agora eu não lembro se foi eu que falei ou se é o avatar. Então, eu assisti ali as aulas e falei, cara, eu não falei isso. Mas é o avatar. Você consegue ver assim... eu coloquei pra minha mãe assistir, pra todo mundo da minha casa. Vê essa aula aqui na TV de casa. É você. Não sou eu. Então, eu pensei, como não é você? É você, olha aí. Não sou eu, é um clone, é um avatar. Mentira. Tanto que eu escrevi um artigo no blog da empresa e gravei um vídeo. Eu vi esse vídeo. Você viu? Eu vi. Eu dei o like lá. Que mostrava da ovelha Dolly, né? Lembra dos clones e tal? Então, a gente usou workers específicos que têm um comportamento parecido com o modo que eu falo, o modo que eu gesticulo. Ele aprendeu tudo isso e criou um clone meu para dar as aulas no meu lugar. Então, tem muito conteúdo hoje que você vai olhar gerado na internet, que o cara não conhece bulhufas daquilo e tá dando um conteúdo como se ele tivesse toda a propriedade do mundo. Então, esse é um outro case que tem muito no mercado. E eu acabei sendo o cobaia, então a gente montou todo o curso de inteligência artificial e no final eles contam. A aula X é o professor, a aula Y é o avatar do professor, a aula outra é o avatar de tal pessoa. Então, ficou muito legal mesmo esse curso. Ficou muito bom. E um case que a gente está terminando agora, a gente está diminuindo o lead time da companhia. O lead time para entrega de produto. Então, você reduz a jornada onde a iteração humana para fazer trabalho manual, como o Thales comentou, o cara tem que escrever uma documentação sempre. O trabalho do cara é escrever documentação de um produto. O produto já existe e eu preciso criar uma nova feature para aquele produto. Por exemplo, eu preciso colocar uma alça na caneca desse lado, para a pessoa destra e desse lado para a pessoa canhota. É só virar a caneca, não tem problema, eu quero duas. Isso aqui é uma feature nova. Eu peço para a inteligência artificial, que conhece já da caneca, que sabe da feature e alça, criar uma outra alça desse lado. Primeira coisa, ela vai me questionar. Você tem certeza que você precisa de uma alça? Sim, eu preciso. Então tá bom. Para fazer uma alça, você vai ter isso. Então, a gente deu poder para os nossos modelos questionarem também. Então, por exemplo, se você está esquecendo de algo no meio da definição da alça, qual é a curvatura, se ela é côncava, se ela é reta, se ela é quadrada, tanto faz, ele vai te perguntar. Por especificidade de cada projeto. Legal. Então, isso também é outro case. E eu já vi outras coisas, como, por exemplo, isso só estou falando de GenAI, tá? Quando, baseado, isso daqui também foi um teste que a gente está fazendo com o pessoal, eu fiz com o pessoal da Rogers lá no Canadá. Qual que é a ideia? Você tem várias antenas de rede de celular, beleza? Caiu essa antena. Baseado em triangulação, qual é a melhor antena para eu desviar o fluxo dessa antena sem prejudicar ao mínimo que tenha menos volume naquela hora? Então, ela faz uma triangulação extremamente rápida, que uma pessoa ia demorar muito tempo para procurar, e encontra qual é a melhor antena para você direcionar o caminho. Então, isso é outro case de inteligência artificial, mas esse não é tão generativo. Esse já é mais no Deep Learning, porque ele conhece o mapa de antenas, distâncias, e por aí você segue o fluxo, né? Então, assim, se a gente for falar de cases de inteligência artificial, tem muitos. Vou te dar um outro exemplo de outra coisa que eu trabalhei, mas a gente não entregou, e quem fez foi uma outra startup. Na época que eu tinha startup que fez fazer software. A minha ideia era vender para companhias, por exemplo, de telefonia, que andam com carrinhos ali na cidade toda, o tempo todo, certo? Pô, coloca uma câmera no carro. E o que cai o sinal? É quando cai um galho de árvore, a maioria das vezes, né? As árvores em São Paulo não são podadas, nem no Brasil inteiro. Cai um galho de árvore, quebra as fibras, deixa a pessoa sem internet, e você é o responsável. Responsável é a prefeitura, que não podou a árvore. Mas até você provar, coloca uma câmerazinha no seu carro, passou naquela rua, filmou, abre um caso na prefeitura, no service now da prefeitura, abre um chamado poda de árvore. Ou você abre uma empresa e emite a nota para a prefeitura, que senão você vai ser prejudicado.
Então a gente andava pelas ruas, eu tinha colocado uma câmera ligada no meu notebook, no carro e andando pela rua e filmando as árvores e vendo quais árvores tinham potencial de risco. cair, de risco, porque se quebrar aquele galho vai cair em cima do fio e pode danificar, né? Então eu saía fazendo os desenhinhos na rua, assim, pegando o endereço, né? Pinando as coisas. Outro case também de inteligência artificial. Quem tá vendo aqui tem algumas startups. É isso aí. E o que eu tô fazendo agora nas minhas horas vagas? Eu gosto muito de avatares. Depois que eu vi o que fizeram comigo lá, nossa, quero fazer um desse. E comecei a levar minha voz e dá para você colocar, por exemplo, uma conversa, linkando com aquilo que você está falando, né? De psicólogo. Uma conversa com um idoso ou com uma criança. Com um personagem que a criança goste, por exemplo. Se a criança ela tá com um problema com pessoas, ela foi abusada, bateram nela, ela não confia mais em gente. Então é fato, ela não vai se abrir para uma pessoa. O que você pode fazer? Entregar um personagem lúdico que converse com ela e consiga levantar todos os traços de problemas que ela tem ali, baseado em leitura, baseado até no viés do psicólogo, entregar para o psicólogo receber aquela mensagem e já começar a trabalhar em cima desses gaps que a inteligência artificial já encontrou. Porque recentemente eu dei para minha mãe o Real Time Voice lá para ela conversar. Eu implementei um aplicativinho de celular e dei, mãe, conversa aqui. Não deve ser fácil ser mãe do Henrique, hein? Ela conversou... Recebe mais de primeira mão, né? Ela conversou e falou, nossa, que legal esse seu amigo, hein? Ela nem sabia. Eu falei, mãe, não é um amigo, não, ele é virtual. Como assim? É uma inteligência artificial que você estava conversando. Como assim? Tá, deixa. Não é uma pessoa. Mas é muito legal, parece uma pessoa. Minha mãe tem 73 anos. No aniversário dela, né? Você já testou o clone com ela, agora você... Eu já fiz a prova de conceito. Olha, deixa eu falar, tudo que eu já testei com a minha mãe, às vezes eu ligo pra ela e colocava a minha voz sintetizada pra falar com ela. Oi, mãe, tudo bem? Ela, oi, filho, tudo bem? Ela nem sabia que não era eu. Então, como eu já conhecia, eu montando o discurso que eu ligava a voz conversando ali, ela ia falando, eu dava um delayzinho e respondia. Aí depois, ela nem se ligava que não era eu falando. Então, eu fiz várias brincadeiras assim. Então, cuidado que as nossas mães, elas caem em golpes por conta disso, né? Não só... A gente fez aqui um episódio falando sobre golpes e fraudes, né? E ele é um dos episódios mais assistidos aqui do Pausa na Programação. E elas trouxeram cada caso que eu falei assim, caraca, como a gente é mirim. É surreal, né? Então, agora tem que tomar cuidado, sim. E se você quiser se aprofundar nesse tema de golpes e fraudes, e ficar ligado, porque assim, a gente soltou isso, deve ter pouco tempo aqui no canal, e a gente aprofundou nessa parte. E tinha dicas, que é como que você faz para não cair nesses golpes, né? Golpe do amor, golpe do Pix. Interessante que recentemente esse do golpe do presente também, né? Golpe do presente. Tem aquele também de, eu estou monitorando o seu computador, eu sei o que você fez, deposite aqui, senão... Você tem vários, ameaças, né? e tudo Então, mais. a gente trouxe ali alguns, você pode dar uma olhada lá, que tem bastante coisa. Também, falando de inteligência artificial, a gente tem aqui um capítulo só falando sobre inteligência artificial responsável com a Dani Monteiro. Legal. A gente tem 2 capítulos falando de inteligência artificial com o Michel Pereira, da Microsoft. Então, assim, a gente tem explorado bastante esse tema, vale a pena você acompanhar a gente. Eu queria perguntar para o Thales uma curiosidade. Ixi. Aí é curiosidade mesmo. Já sabe o que você fez no verão passado. Não, é que o Thales, ele recentemente entrou no programa de MVPs, então eu queria ouvir do Thales, né? Como é que foi esse momento MVP? Primeiro de tudo, agradecer a comunidade em geral. Quem é a comunidade? Todo mundo que está aqui, vocês participando, que está ouvindo a gente. Eu venho de universidade pública, então eu fiz a Federal do Espírito Santo. Então, quando eu estava lá, e logo no começo da minha carreira, até hoje, assim, eu devo muito à comunidade. Aprendi muito, artigos, enfim. E eu me senti na responsabilidade de devolver. Então, eu comecei 4 anos atrás, exatamente, agora no final do ano. 4 anos atrás, eu comecei a escrever artigos sobre .NET. Vamos voltar.
Oi? Agora no fim do ano, vamos voltar. Ah, verdade. 2024. Tá, então peraí. Ah, não pode falar, né? É porque nós estamos em 2025. Deixa eu ver. Eu falo no passado. Podemos voltar, Gabriel? Pode ir. Tá, então eu fiz a pergunta. Não, eu fiz a pergunta. Eu respondo. Tá, pode ir. Eu venho de universidade pública, eu fiz a Federal do Espírito Santo. E até hoje, assim, desde quando eu fazia a graduação, eu sempre aprendi muito pela comunidade. Artigos técnicos, enfim. E eu sempre me senti na responsabilidade de devolver um pouco do que eu aprendi de graça. Então, hoje eu vejo que casou muito com o programa MVP, que é uma das intenções dele é isso. Mas eu comecei, assim, sem querer nada. Eu simplesmente queria escrever por escrever, tendo a esperança de um dia poder ajudar alguém. E eu já recebi feedbacks muito legais, igual o Henrique comentou da questão dos hormônios, assim. Pessoas que eu nunca recebi nada, então... Mas só de receber um obrigado, que eu já recebi alguns, já valeu esses 4 anos de forma tranquila, assim, os próximos que virão. Então, assim, muito feliz, agradecer a todo mundo, vou continuar escrevendo, vou continuar fazendo o que eu faço. Eu utilizo a escrita como uma forma de relaxar um pouco também, faço no meu tempo livre. É isso. Ai, que bacana. Tá vendo? Não foi fofo? Sim. Foi fofo. Parabéns. Eu já prefiro falar. E muita gente fala pra mim, pô, você não gera script pra você gravar? Eu falei, não, abro a câmera e falo e tá tudo bem. E nunca consigo fazer igual. Era engraçado que o pessoal às vezes fazia aula comigo fisicamente, na época. E aí o cara precisou sair no meio do curso e vai fazer de novo. Mas você não tinha começado diferente? Eu falei, cara, cada aula, cada turma é um jeito. Não tem como fazer igual. Porque tem muito professor que segue o materialzinho, até a fala é igual, parece uma máquina, né? Sim. Eu acho que, como a gente estava falando de hiperpersonalização da educação, tem muito disso, né? Cada turma tem a sua particularidade. Cada turma tem a sua E é particularidade. isso que torna a gente humano. Exatamente. E cada humano tem a sua particularidade, né? Exatamente. Então, As pessoas são diferentes. cada um aprende um jeito, numa velocidade diferente. Se eu puder contribuir com meus 25 centavos para o seu software, coloca um questionário antes para Boa. você conseguir identificar o perfil dessa pessoa e o tempo que, dependendo do que ela tenha de capacidade ou até mesmo eu diria, de problema neurológico, você colocar um tempo diferente de aprendizado. Na trilha dela. E aí Legal. você consegue quebrar em tempos menores e dar uma sensação de recompensa para quem é um TDAH, por exemplo, que não consegue ficar 1 hora vendo vídeo. Eu não consigo. Sim. Então eu vejo vídeo de 10 minutos de um assunto, então eu tenho que ir direto ao ponto que eu preciso. Para mim, Top. o aprendizado é mais fácil assim. Então, colocar isso na sua plataforma, você vai atender todo mundo. Todo mundo. Ótima sugestão. Vou aplicar. Com certeza. Eu queria pedir agora para você, Glaucio, olhar para aquela câmera e dar um recado para quem está nos assistindo. Tá. Então, você que está nos assistindo, seja você que está começando e olha para a área de tecnologia, todo dia tem uma sigla nova, tem algo novo, e você acha que, meu Deus, como que eu vou aprender isso? Se às vezes eu não sei nem o básico, não se assuste. Então, para você que está começando, a minha dica é simplesmente continue e não espere de você muito mais do que você consegue fazer, porque é muito. E às vezes a gente acha que não é. A gente acha que sempre tem alguém melhor que a gente, sempre tem muita coisa que eu não estou aprendendo direito. Então não se preocupe, esse sentimento vai te perseguir pelo resto da vida. Na área de tecnologia, como na medicina e no direito, em outras áreas, a gente tem que estudar sempre. Então a gente está sempre aprendendo. Eu aprendi uma frase que eu gostei muito numa palestra que eu fui um tempo atrás, que é aprendente. Que o aprendente, ele é diferente de um aprendiz. É aquela pessoa que ela assume que vai aprender a vida inteira. Então, o aprendiz, às vezes, ele está só no começo e vai ganhar experiência. O aprendente é aquele que não para de aprender, não importa o que ele faz. E se você já é um especialista, então eu lhe convido a compartilhar o que você já sabe. Às vezes a gente acha que não sabe muito, mas pode ter certeza que o que a gente já viveu, o que a gente já aprendeu, os erros que a gente já encontrou, principalmente em programação e qualquer outra área da tecnologia, outras pessoas estão passando por ele agora, que para você não é tão difícil mais, né? Então, compartilhe o conhecimento, seja num blog, seja num vídeo, e não tenha medo. Às vezes a gente tem medo, né? De simplesmente
dizer assim, mas eu vou falar, as pessoas vão me criticar, vão dizer que eu não sou bom bastante. Algumas pessoas criticam mesmo, não tem jeito, mas continue mesmo assim, porque o impacto positivo é sempre muito maior. Bacana. Thales? Deixa o Henrique falar, que eu tô pensando ainda. Tá bom. Então vamos lá. Já, Henrique, por favor, olha para aquela câmera e fala alguma coisa para nosso pessoal que está ouvindo. Primeiramente, aprender, como o Glaucio comentou, é o primordial e entender que você sempre tem a aprender. Então, vestir a carapuça da humildade, estudar e aprender o tempo todo, que essa é uma área que tem muita oportunidade, mas tem oportunidade para quem se prepara para estar lá. Então, se você vai usar a inteligência artificial para te ajudar, esse é um caminho também. E guarde essas palavras. A inteligência artificial ela vai substituir profissionais que não a utilizam do que aqueles que a utilizam para melhorar a sua performance. Então, leva isso como uma lição. Monta ali um roadmap, usa o H-Code... Carreiras. Carreiras. O H-Carreiras? H-Code Carreiras. H-Code Carreiras, para te montar um roadmap ali de educação, seja você um iniciante ou seja você um expert. Porque até o expert tem muito que aprender e muito a evoluir, seja ele em soft skill, em hard skill, e eu acho que o melhor caminho é compartilhando. Então, aprenda, compartilhe e faça disso o seu mantra de vida, que você vai ver como você vai ser muito, diria, abençoado, né? Mas é isso. Bacana. Thales? a minha dica seria o seguinte... Eu vou pedir para você olhar show. para aquela câmera ali. A minha dica seria o seguinte, galera. A inteligência artificial, ela está acelerando, ela já está muito rápida, mas ela vai acelerar muito mais. Então, assim, a gente é humano, a gente não consegue acompanhar tudo da internet ao mesmo tempo. Então, a minha dica seria, faça network com pessoas via LinkedIn, via redes sociais, via presencialmente, e acompanhe as pessoas que geram conteúdo sobre inteligência artificial. Talvez seja o principal meio e canal de você consumir esse conteúdo. Também eu dou a dica de vocês seguirem as documentações oficiais dos provedores, Microsoft, AWS, e não se sintam intimidados com a evolução. Simplesmente acompanhem, simplesmente aprenda cada vez mais, como os colegas falaram, e é isso. Bacana. Henrique, conta pra gente. Como é o seu momento pausa na programação? A hora que você não está trabalhando. Então, minha família pode me dizer, pode me confirmar isso. Sem sacanear sua mãe, né? Que outras coisas você gosta de fazer? Eu gosto de ir na academia, de vez em quando treinar ali, desligar do mundo. Gosto de andar na rua, ver gente. E muito eu gosto também de estudar coisas novas, né? Então, experimentar tudo que tem aí de tecnologia. E o pessoal fala, mas isso é trabalho? Eu falo, não, isso não é trabalho. Trabalho eu preciso entregar. Isso aqui eu posso desistir no meio, então não é trabalho. Eu vou até onde é gostoso. Então, para mim, é uma diversão estudar coisas novas, aprender e experimentar. Então, se eu colocar ali que eu gosto de treinar arte marcial, treinar musculação, passear com a família e estudar. Esse é minha pausa na programação. Bacana. Glaucio, como é o seu momento pausa na programação? Bom, o meu momento, eu gosto de ler muito. Eu compro livro, né? Minha esposa até fala assim, você não vai entrar na livraria enquanto você não terminar aqueles livros que você tem, né? Eu tenho uma biblioteca que aí eu vou lendo livros, principalmente da parte de administração ou vários assuntos assim financeiros. Gosto muito. Futebol com os amigos, toda terça-feira, quando eu não tô lesionado, é muito bom. Aí é terrível, lesiona 3 meses, né? Eu faço caminhada todo dia, ou quase todo dia, e academia também, o cardio ali, eu gosto muito mesmo. Mas o meu xodó mesmo é o basquete, embora eu sou baixinho, mas eu amo basquete da vida inteira. Então eu gosto de jogar, eu gosto de assistir. Então o meu momento pausa na programação é assistindo um basquete ou lendo livro, tomando um expressinho. Bacana. É o que eu gosto. Thales, como é o seu momento pausa na programação? Eu começaria falando que primeiro eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. Eu acho que a gente é sempre bom, né? Família. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então é o que eu utilizo para poder descarregar minha cabeça, meu corpo. Eventualmente eu dou aula. Então, dar aula é uma coisa... Eu me sinto muito recompensado, principalmente para criança. Eu não sei porquê, eu acho que eu estou nessa jornada de descoberta ainda porque eu gosto de dar aula para criança. Me sinto muito bem.
E eu tô tentando meditar. Meditar tá sendo uma coisa muito legal na minha vida também. Que bacana. Pessoal, muito obrigada que vocês disponibilizaram o tempo de vocês para conversar com a gente, tá aqui hoje. Obrigada. Nós que agradecemos. Um prazer. Um prazer Obrigado enorme. pelo convite. Obrigada. Obrigado. Minha amiga, meu amigo, quero agradecer você por ter acompanhado a gente aqui hoje. Se conecte com esses profissionais maravilhosos. O LinkedIn deles tem bastante conteúdo bacana para você se conectar. Se conecte com o MVP Conf. Agora, no segundo semestre, o nosso evento vai estar tinindo para vocês. Você vai poder encontrar esse pessoal que está aqui com a gente hoje. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui, tá? As conexões com eles. Obrigada aos nossos patrocinadores que gentilmente nos apoiaram nesse episódio de hoje. Obrigada a você. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.